Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao curso de fotografia e vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu mudei um pouquinho o cenário, que é para vocês terem uma ideia do que significa a gente mudar um pouquinho o enquadramento e a diferença que isso dá. E aí a ideia é que cada dia eu possa fazer um enquadramento para testar e para ser interessante para o que a gente está refletindo. Bom, a gente vai começar então falando sobre os exercícios que vocês deveriam ter feito, sobre as atividades de ontem, relembrando um pouco então. Vocês se lembram o que a gente viu ontem? Busquem aí na memória de vocês. Então ontem a gente viu a questão da fotografia, o que é fotografia, né? Que é escrever com luz. Aí a gente falou sobre fotometria, composição e linguagem, né? Mais especificamente de fotometria e composição. Lembrando que fotometria quer dizer medida da luz e a composição a gente falou especificamente sobre enquadramento, né? Então a gente começou com enquadramento, falando que a gente deve limpar tudo aquilo que não é necessário da nossa composição, deixar o enquadramento cada vez mais limpo, com poucos elementos, né? Depois a gente falou da parte de fotometria, a gente falou sobre o white balance, o balanço de branco, e também falamos sobre o ISO, que é a sensibilidade da nossa câmera para a luz, né? Então eu aguardo vocês enviarem os exercícios para a partir daí a gente ir desenvolvendo a nossa atividade, certo? Então, o conteúdo de hoje, vamos dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, ontem a gente falou, deixa eu colocar aqui para vocês também. Ontem a gente falou mais sobre fotometria, que a gente falou sobre o ISO e também falamos sobre o white balance, né? Hoje a gente vai trabalhar mais a questão da composição. E a primeira coisa que eu trago aqui para vocês, né, é essa ideia de composição. Então, ontem a gente falou sobre enquadramento e aqui a gente retoma a questão do enquadramento. O enquadramento é uma das decisões mais importantes do fotógrafo e uma pequena mudança pode trazer, né, um ganho no nosso enquadramento, né? Trazendo aqui para a nossa prática, vocês notaram que como só eu mudar um pouco a câmera de lugar, já dá uma outra ideia do espaço onde a gente está. Então, quando a gente está fotografando é a mesma coisa. Eu posso fazer uma foto, né, desse computador nessa posição. Se eu vier um pouquinho para cá, já vai ser uma outra foto. Se eu vier um pouquinho para cá, já vai ser uma outra foto, certo? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides para dar uma olhada. Esse aqui, gente, é uma foto que eu fiz lá no Parque das Nações, né? Já tem algum tempo. E olha só que interessante, gente, essa adaptação, né, da regra dos terços. Vamos continuar vendo daqui a pouco. Eu vou falar sobre a proporção áurea para vocês. Eu falei regra dos terços, mas não é proporção áurea. Essa foto aqui eu fiz em 2010 no Japão, em Nagoya. E aqui, olha só que interessante. Essa aqui foi uma foto que eu fiz durante uma formatura. Ok. Pessoal, então trabalhando a composição que vai ajudar a gente a pensar o nosso enquadramento. Usando o Open Camera e o Instamatic, a gente vai então explorar essas três técnicas: proporção áurea, regra dos terços e triângulos de ouro, né? São três regras de composição que vão ajudar a gente a melhorar a nossa criação, né? E vão ajudar a gente também no nosso enquadramento. Bom, pessoal, a proporção áurea, então, que é a primeira que a gente vai conhecer, ela vai ter origem, né, lá atrás. Opa, deixa eu voltar aqui para a câmera. Lá atrás, né, na Grécia Antiga. E aí, né, ao longo da história, ela vai ser revisitada pelos indianos, mais tarde pelos árabes, né, e posteriormente redescoberta durante a Renascença na Itália. Deixa eu lembrar o nome do matemático que fez isso.
é o Leonardo Fibonacci, a famosa sequência de Fibonacci. E aí, gente, essa sequência de Fibonacci, ela vai remeter ao próprio número π, né, que é uma homenagem ao Fídias, né, que era um escultor da onde eles tiraram essa proporção, né? Como é que a gente vai trabalhar isso no nosso aplicativo, então? Usando o Open Camera, a gente vai clicar aqui nas 3 bolinhas, vai rolar a tela lá para baixo, que nem a gente fez ontem, e vai colocar aqui, ó, mostrar grade golden, mostrar grade golden. E aí vocês vão ver que a gente tem 4 tipos de golden, né? E aí eu vou mostrar aqui como que a gente vai utilizar isso visualmente. E aqui tem algumas, né, umas definições matemáticas do que seria essa sequência de Fibonacci. E aqui, gente, a gente tem a proporção áurea, né, uma descrição. Então vamos lá. A proporção áurea é caracterizada pela combinação de retângulos áureos que têm a mesma proporção, onde pode ser tratada uma espiral que representa a lógica do crescimento. Então, olhando a natureza, olhando os elementos, os gregos antigos perceberam que havia uma certa lógica no crescimento. E eles decidiram aplicar essa lógica visualmente, né? Na fotografia, como é que a gente vai usar ela? Antes da gente continuar, né, nessa sequência, eu gostaria que vocês assistissem, né, um vídeo que é Donald no País da Matemática. Na verdade, os 13 primeiros minutos, né? Vou passar o link para vocês. Então, nesse momento, vocês parem o vídeo, assistam esse outro vídeo, que é uma inserção aqui para a nossa aula, e depois vocês voltam, certo? Dê uma olhada no link, assistam o vídeo e voltem. Bom, pessoal, assistiram o vídeo? Muito interessante, né, gente? Então, a gente vê que essa ligação da proporção áurea com a natureza, né, ela é uma observação de como a própria vida organiza o crescimento das coisas, né? Então, toda vez que a gente olhar para a proporção áurea, a gente vai perceber a lógica do crescimento, a lógica da vida, e isso para nós, seres humanos, é muito satisfatório, né? Ou o nosso cérebro reconhece esse padrão e acha bonito, né? Então vamos lá, vamos voltar. Agora a gente vai pensar como é que a gente vai aplicar isso nas nossas fotografias. Bom, pessoal, como a gente viu, essa questão da proporção áurea, ela representa o crescimento, né? Então imaginem uma semente, é uma metáfora porque a gente vai desenvolver. Imaginem que a gente tem uma semente e aonde tiver mais informação, né, onde tem mais nutrientes, seria o ponto principal, porque daí que aí a nossa composição vai se expandir. Então sempre onde tiver mais informação, onde for o ponto mais importante, a gente vai colocar a ponta da nossa espiral, né, para fazer a composição. Aqui a gente colocou nos olhos, né, que é onde tem mais informação no rosto, e aí a gente encaixou as volutas, ou seja, as curvas ao longo da nossa composição. Turma, eu me escapou um detalhe, eu falei onde está no Android, mas não falei onde está esse tipo de composição no iPhone. No iPhone o pessoal vai nos 3 palitinhos do aplicativo Instamatic, vai clicar e vai procurar a parte Grid ou Grid, né? Aí clicando lá, aí vai aparecer as opções, né, dessa marcação na tela para a gente treinar a composição, certo? Se tiver alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim e eu vou ajudar vocês. Então vamos voltar aqui. Bom, pessoal, dito isso, aí eu trouxe outros exemplos aqui. A gente colocou aqui no pescoço da mulher e encaixou ao longo do corpo dela, né, a composição. Aqui a gente encaixou também no corpo e fez uma composição que é muito comum utilizando, né, a proporção áurea, certo? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim e a gente trata disso, certo? Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Opa!
Aqui. Bom, pessoal, a regra dos terços, então, é a segunda regra de composição que a gente vai conhecer, a segunda técnica de composição. A gente viu proporção áurea e agora a regra dos terços. Vamos para a descrição. A regra dos terços é uma simplificação da proporção áurea, muito difundida em fotografia. É a técnica mais comum em composição. Então, como é que a gente vai adaptar ela no Android? A gente vai entrar lá no nosso aplicativo, vamos clicar nas 3 bolinhas, rolar a barra lá para baixo, e aí no mostrar grade a gente vai colocar aqui a setinha até chegar nessa aqui, ó, que é a regra dos terços. Ele parece um jogo da velha. No iPhone a gente vai de novo, 3 barrinhas, clicou nas 3 barrinhas, procura grid ou grid, e aí vamos escolher thirds, vai estar em inglês, né? Thirds. Então, como é que funciona, gente? Eu vou dividir a minha composição em 3 partes, né? Então, essa aqui é a minha altura, eu vou dividir em 1, 2, 3. A minha largura, que é essa dimensão aqui, eu vou dividir em 1, 2, 3. A intersecção das divisões, ou seja, o encontro das divisões, são os meus pontos fortes na composição. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4 assinalados em vermelho aqui. Então, gente, toda vez que eu coloco algum objeto nessas linhas fortes da minha composição, eu estou indicando, né, para onde o olhar do meu observador deve ir. Ela é uma simplificação da regra da proporção áurea. Se a gente pegar o retângulo áureo e girar ele várias vezes, a gente vai ter esses 4 pontos, né, na nossa tela. Tanto é que no Android a gente pode fazer esse giro, né? Tem regra de ouro 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano, né? Depois você façam esse teste. Mas é isso. E como é que eu vou usar esses pontos fortes na minha composição? Eu não preciso, gente, deixar os 4 pontos fortes na minha composição literalmente cheios. Eu posso sempre brincar com isso, né? Então aqui eu coloquei um ponto cheio, e aqui eu coloquei 2, um vazio e outro vazio também, né? Então eu deixei um ponto aqui na ilha e um ponto aqui no barco. Essas fotos, essas aqui não são minhas, tá, gente? É só usando como exemplo. E aí, gente, eu vou utilizar várias combinações de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Essa composição do farol é clássica, né? Geralmente a gente pega uma pessoa, uma árvore, né? Ou um farol aqui, deixa 2 pontos cheios, 2 pontos vazios, né? A gente pode utilizar esses mesmos pontos em movimento também, né? Então, para a gente utilizar isso em movimento é um pouco mais difícil, a gente precisa de treino, né? Em situações onde a gente vai ter alguma emergência, a gente precisa estar bem treinado para a gente conseguir dar conta de fazer isso, né? Então, a questão é essa. Então, a gente, né, vai ter que estar bem treinado para conseguir dar conta, né, dessa tarefa. Bom, gente, aqui a gente tem um outro exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu começo a falar e acho que a tela está me acompanhando. Aqui a gente tem um outro exemplo da regra dos terços. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que é essa senhora avançando. Aqui um exemplo de como que a gente pode colocar no rosto das pessoas, né? Então, a gente pode escolher um sorriso, um olhar marcante. Então, a gente vai exercitar isso utilizando a nossa regra dos terços, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai ver a terceira técnica de composição que a gente vai conhecer. Opa, deixa eu voltar a câmera aqui. A terceira regra de composição, então, gente, vai ser os triângulos de ouro. A gente viu proporção áurea, regras dos terços e agora triângulos de ouro. Deixa eu voltar aqui. Como é que a gente... Vamos ler a descrição, então. A técnica triângulo de ouro deriva da proporção áurea. É uma técnica de composição voltada para a criação de composições em diagonal. Então, a gente vai escolher aqui, de novo, 3 bolinhas, rolamos a barra,
e lá embaixo, né, tem mostrar grade, triângulo, o triângulo. Aí a gente vai ter 1 e 2, que é para os dois lados, né? Então aqui está mostrando como é que é essa regra de composição, como é que ela se encaixa na proporção áurea. E aqui como é que a gente vai fazer o uso dela, né? Opa, deixa eu ver aqui se está certo. Tá certo. Então, gente, a gente vai pegar essa técnica e ela consiste em traçar uma diagonal de um canto a outro da composição. Então a gente traça de um canto ao outro da composição. Dos cantos restantes a gente traça uma linha reta em direção ao centro no ângulo de 90 graus, né? E esses são os pontos fortes da nossa composição. Então como é que a gente vai usar? A gente traça, né, um ângulo, vamos alinhar essa diagonal com o nosso objeto ou com o sentido, né, daquilo que a gente quer mostrar. E aqui, ó, na intersecção, ou seja, no encontro dessas linhas, a gente tem um ponto forte na nossa composição. Ela é muito indicada, gente, para a diferença de textura. Então aqui a gente tem flores de uma cor e as flores de outra cor. A gente pode usar no chão também, né? É onde a gente tem, por exemplo, a grama e a calçada, o asfalto e a calçada. Então essa diferença fica muito bem, né, utilizando essa técnica. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, certo, pessoal? Deixa eu só corrigir um pouquinho aqui a nossa câmera. E aí vocês podem entrar em contato comigo, certo? Agora, por fim, gente, a gente vai conhecer uma outra parte de fotometria, né? Então, a gente falou de composição, a gente falou de 3 regras: proporção áurea, regra dos terços e triângulos de ouro. E agora a gente fecha um pouco a caixinha da composição, onde a gente estava tratando de técnicas de composição e enquadramento, e vamos voltar para a questão da fotometria e vamos conhecer o nosso amigo EV. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, o EV, ele quer dizer Evaluation Value, o que seria mais ou menos o valor de exposição. O valor de exposição ele consiste na combinação da combinação do diafragma e da velocidade de exposição. Então, o que isso quer dizer? O diafragma é o olhinho da nossa câmera, né? Então, assim como a gente tem um olho, a gente tem um diafragma que abre ou fecha de acordo com a luz. E ele funciona como o olho humano. Se a gente tem muita luz, o que acontece com o nosso olho? Geralmente a gente fecha. Se tem pouca luz, o nosso olho abre. A mesma coisa do diafragma. Se tem muita luz, ele fecha. Se tem pouca luz, ele fica mais aberto. Certo? E aí, ele é um valor de exposição. Ele é uma combinação entre a abertura do diafragma e quanto tempo esse diafragma fica aberto. A gente vai tratar disso mais profundamente no segundo módulo do nosso curso e vocês estão convidados, mas vamos voltar aqui para o nosso entendimento agora do que vai ser. Bom, gente, então quanto maior o EV, mais luz, e quanto menor o EV, menos luz, né? A grosso modo. Depois a gente vai, no próximo módulo, tratar disso com mais profundidade. Então, quando a gente avança, então o EV vai trabalhar na seguinte razão: quando a gente avança um ponto, né, no diafragma, ele vai reduzir a luz em 50%, e quando a gente retrocede um ponto, ele ele dá mais 100% na luz. O que isso quer dizer, gente? Que a gente está sempre cortando a luz pela metade ou dobrando ela, né? Com aquela lógica que a gente tratou ontem, né? Da percepção. Vamos ver o que isso significa na prática. Então, esse aqui seria o EV0, né? E esse aqui seria o EV mais 1. E aí, gente, o que acontece? Na natureza, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui para mostrar para vocês. Não vou ter. E o EV vai funcionar da seguinte forma: quando eu tenho mais luz, eu tenho uma imagem mais clara, porém menos nítida, né? E claridade
e nitidez são valores diferentes, né, gente? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui, está mais clara, porém menos nítida, né? Então claridade seria a luz, né, a quantidade da luz na fotografia, e nitidez ela se refere aos contornos. Então essa aqui está mais escura, porém eu consigo ver as dobras da roupa, eu consigo ver nitidamente, né, a informação aqui sobre o volume do braço dessa modelo. E aqui nessa outra, essa imagem está mais clara, porém ela tem menos nitidez, né? Eu não consigo ver tantas informações a respeito da roupa e do volume dela, né? E aí, então, gente, toda vez que eu colocar o EV mais claro, ele vai deixar a imagem, um EV maior vai deixar a imagem mais clara, porém menos nítida. E o EV negativo vai deixar a imagem mais escura, porém mais nítida. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com o EV, ele vai servir para a gente tratar disso, certo? Bom, pessoal, essa aqui é uma tabela, né, sobre abertura do diafragma e velocidade de exposição. Esses slides vão para vocês também. E aí ele está mostrando mais ou menos o que essas combinações, né, de abertura do diafragma e velocidade de exposição. Depois, quem tiver alguma dúvida pode pesquisar mais sobre isso, pode me perguntar também. Então, como é que a gente vai usar esse EV aqui na nossa câmera? A gente vai clicar aqui, ó, no mais menos. Tem um símbolo, que agora o ícone mudou, mas é o mais menos. E aí ele vai estar assim, ó, mais ou menos, para a gente dar mais ou menos luz, certo? E aí vocês dêem uma olhada no de vocês. O iPhone, se eu não me engano, ele não vai ter essa opção de EV, tá bom, gente? Mas vocês conseguem fazer os outros exercícios tranquilamente. Qualquer coisa vocês podem, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E agora a gente vai passar para a parte dos exercícios. Eu vou explicar o exercício teórico que vocês vão fazer, depois o prático, e aí a gente finaliza por hoje o nosso vídeo, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, pessoal, então agora eu vou vou ler os exercícios. Primeiro vocês vão fazer o exercício teórico e depois o prático. Então vamos lá. Bom, pessoal, para o exercício teórico vão ser essas perguntas aqui. Então vamos lá. O primeiro, a proporção áurea é um conceito matemático desenvolvido pelos gregos com várias aplicações na lógica, na arquitetura, na música, enfim, em vários campos de conhecimento. Assinale a alternativa que corresponde à origem da observação para tal lógica. Então, qual que é a lógica que está por trás da proporção áurea? A, o corpo humano. B, a lógica do crescimento. C, a arte da fotografia. Ou D, a arte de Fídias. Então, vocês vão olhar aí e vão assinalar apenas uma das alternativas. 2. Assinale o nome correspondente da técnica descrita. Então vocês vão ver aqui, gente, qual que é a técnica de proporção áurea, qual que é a técnica de regra dos terços e qual que é a técnica de triângulo de ouro, né? Então vocês vão ler aqui e vão assinalar qual é qual, certo? Vamos lá. 3. Assinale as alternativas corretas em relação à compensação de exposição. Então, gente, é o nosso famoso EV. Vocês vão ler aqui e vão assinalar as alternativas corretas. Então, tem mais de uma certa. Ok, vamos seguir aqui. Turma, e por fim, a gente vai ver aqui os exercícios práticos. Então, no exercício prático, vocês vão ter 3 exercícios para fazer. Regra dos terços, eu quero que vocês façam 3 fotografias. Possibilidade de composição são 2 e compensação de exposição são 3. Então, regra dos terços, vocês vão fazer para mim, vão colocar então, configurar lá o jogo da velha na tela e vocês vão fazer várias fotografias, né, encaixando os objetos nos pontos fortes da composição. Ah, professor, eu não lembro direito como é que faz isso. Aí vocês podem ler
a colinha aqui, ó, que está dizendo ajuste o Open Camera ou Instamat para mostrar a grade 3x3. No iPhone vai ser o Thirds. Na interseção desses pontos estão os pontos fortes de uma composição que pode ser preenchido ou não, de acordo com a criatividade e a proposta do fotógrafo. A proporção áurea é aquela da espiral e o triângulo de ouro é aquela da diagonal, tá, gente? E por fim, na compensação de exposição, vocês vão fazer o EV0, o EV mais 1 e o EV menos 2, que eu quero que vocês dêem uma olhada como que a câmera de vocês vai reagir nessas diferentes situações de luz. Bom, pessoal, então é isso. Meu muito obrigado por assistir mais uma etapa da nossa aula de fotografia. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Muito obrigado, até mais. Estou esperando os exercícios de vocês, certo?